Qual é a imagem do Brasil depois de mais de 2 décadas prometendo e, convenhamos, sendo muito mais relevante no mundo? Para o jornalista Paulo Sotero, do Instituto Brasil, do Wilson Center de Washington, tudo o que a economia brasileira fez de bom foi a razão do sucesso. Por isso, recuperar o prestígio agora passa pela correção exatamente de tudo que o governo fez de errado na economia brasileira. Paulo, desde os anos 90, o Brasil, se não protagonismo, teve uma elevação na sua importância ao redor do mundo, de importância do país. Fora do Brasil, hoje, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, qual é o papel do país? Olha, enfim, há uma perplexidade em relação ao Brasil hoje, eu diria. A partir da redemocratização, 30 anos atrás, depois, nos anos 90, com a estabilização da economia, eu diria até já na década dos 2000, com as políticas mais fortes, a chamada inclusão social, o Brasil se tornou, digamos, um sucesso no mundo, uma história de sucesso no mundo. Havia, desde o presidente Fernando Henrique Cardoso, uma disposição já muito clara de ter uma presença mais forte, uma presença internacional. E houve, a partir do presidente Lula, inclusive, uma estratégia, né, nesse sentido. O fato é que o modelo econômico brasileiro esgotou-se nos últimos anos. O Brasil parou de crescer, enfim, a própria diplomacia brasileira, refletindo um pouco o estilo da presidente Dilma, se retraiu muito. Ficou claro que o Brasil deixou de alcançar alguns dos seus principais objetivos, né, diplomáticos, seja no Conselho de Segurança, seja a negociação da rodada de Doha, da Organização Mundial do Comércio, seja uma afirmação de uma liderança aceita, né, nos países da América do Sul e da América Latina. Então, enfim, e os problemas se acumularam, houve os protestos de 2013, uma campanha eleitoral na qual o país se dividiu completamente, saiu dela, enfim, com a presidente reeleita, mas por uma margem muito pequena, enfim, e enfrenta hoje uma crise de estagnação econômica complicada. Então, tudo isso fez com que, digamos, o enredo que o Brasil vinha apresentando tenha perdido sentido, tenha, enfim, se esvaziado. E o Brasil hoje precisa, não é arrumar um novo enredo, o Brasil precisa consertar o que está errado no Brasil, e acho que todos os brasileiros hoje sabem o que é, e a partir de uma política bem-sucedida dentro do Brasil, que atenda, que dê as respostas ao que essa sociedade brasileira, que é mais participante hoje na economia, pede, a partir daí sim, acho que o Brasil conseguirá voltar a ter uma presença no mundo, enfim, que corresponda aos seus interesses. Mas isso foi um recuo por erro de estratégia, um recuo porque os competidores, digamos, outros países que também tinham o mesmo objetivo foram mais eficientes? A que se deve exatamente essa mudança de caminho? Eu acho que o Brasil descuidou da economia, em primeiro lugar. A diplomacia no Brasil, a política externa no Brasil sempre teve uma base econômica muito forte ligada ao desenvolvimento do país. Isso está, enfim, os diplomatas brasileiros aprendem isso no Instituto Rio Branco. Na medida em que a economia começa a, enfim, dar menos resultados, e isso aconteceu a partir da crise mundial de 2008, que foi um momento no qual o Brasil deveria ter provavelmente mudado de estratégia e de uma estratégia, enfim, voltada para o estímulo ao consumo, que foi o que aconteceu no Brasil já no presidente Lula e continuou no primeiro mandato da presidente Dilma. O Brasil seguiu nessa estratégia e, enfim, demorou muito para voltar-se para uma estratégia voltada ao estímulo do investimento, com a maior capacitação do país, com maior produtividade, com capacidade de competir. Os outros países, inclusive os países do nosso entorno, como o Chile, como o Peru, como a Colômbia e o próprio México, voltaram-se, enfim, para os eixos mais importantes da economia,
conseguiram avançar mais do que nós em reformas estruturais e, resultado disso, enfim, o Brasil ficou numa posição de desvantagem. O Brasil continua, é claro, a ser o grande país que é, a 7ª economia do mundo, mas ocupando um espaço na economia mundial que é menor hoje do que era alguns anos atrás. O país tem, obviamente, capacidade de reverter isso, e eu creio que é disso que se trata quando a presidente Dilma Rousseff reverte completamente a direção da sua política econômica. Em relação ao seu próprio primeiro mandato. Em relação ao seu próprio primeiro mandato, chama o Joaquim Levy, um respeitado economista, para fazer o quê? Para reequilibrar as contas do governo, as contas do setor público, enfim, restaurar a credibilidade da política econômica do Brasil e organizar e preparar o caminho para uma nova etapa de crescimento com sustentabilidade. Porque, como ele diz, e todos nós sabemos, é disso que depende manter políticas de inclusão social, elevar o nível, a qualidade de vida das pessoas no Brasil. Essas medidas do novo Ministério da Fazenda, da nova economia da presidente Dilma no segundo mandato, são medidas absolutamente nada populares. Aí a minha pergunta vai no sentido inverso. Foi populismo, então, o que ela adotou desde, na verdade, o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato dela, em que a economia se desvirtuou do seu caminho? Foi, enfim, parte claramente de um projeto político do Partido dos Trabalhadores e dos seus aliados, se manter no poder e fizeram... A qualquer custo. A qualquer custo. E o custo é alto. O custo claramente é alto para o país e agora o país terá que arcar com as consequências disso e, enfim, a própria presidente parece ter se dado conta, porque o que ela fez ao nomear o Joaquim Levy foi uma guinada de 180 graus nos rumos da economia, num rumo que me parece mais acertado, sacrificado, certamente é sacrificado. Quer dizer, o Brasil não precisava ter feito o que fez no primeiro mandato, por exemplo, ter investido bilhões de dólares do BNDES, escolhendo campeões nacionais em diferentes áreas, porque claramente essas políticas, hoje nós sabemos, não deram certo. Poderia ter havido uma estratégia mais eficiente no uso dos recursos públicos, mas esse é o passado. Agora trata-se de reconverter, buscar um novo caminho, numa situação obviamente mais difícil, em que também a economia mundial não ajuda muito. A gente tem problema de compreender o papel do Brasil internamente, embora tenhamos essas aspirações de ter assento no Conselho de Segurança da ONU, de ditar cartas na Organização Mundial do Comércio, enfim, mas falta-nos compreensão de que a gente precisa resolver os problemas domésticos de vez, ou seja, criar bem-estar social real, questões relacionadas à educação que vão garantir produtividade do país lá na frente. O que falta para compreender isso? Ou compreendemos e sucumbimos ao populismo? Eu acho que essa dicotomia de que o Brasil pode ter uma política externa que seja desconectada do que acontece no Brasil, isso pode funcionar durante alguns tempos, especialmente se você tem um líder com o carisma, com a capacidade do presidente Lula, isso pode até funcionar por um tempo. Mas depois a mágica se desfaz. Eu acho que o Brasil, eu pessoalmente, acho que o Brasil só se resolve internamente como democracia, se tornando mais democrático, o que significa tendo, enfim, tornando as pessoas que governam mais responsáveis pelo que fazem diante da população. Acho que, inclusive, isso está acontecendo, apesar de todas as más notícias, e mesmo uma grande má notícia que o Brasil vive hoje, que é o escândalo da Petrobras, mostra, por outro lado, que o Brasil adquiriu, em 30 anos de democracia, instituições como o Ministério Público, como a Polícia Federal, que são fortes o suficiente para investigar essas coisas. Eu acho que isso é um mérito da sociedade brasileira. Eu acho que essa é a boa notícia, dentro da péssima notícia que é o Petrolão, é uma boa notícia para o país, porque, enfim, nós temos aí um grupo de brasileiros, servidores públicos, dedicados ao país e que estão levando, eles estão exibindo tudo isso ao país, e isso está sendo processado em
dentro do primado da lei. Eu acho que é muito importante que ocorra e eu acho porque o Brasil só se resolverá os seus problemas se os resolver dentro desse marco, que é o marco da democracia, do primado da lei, the rule of law em inglês. E eu acho que é a partir daí que o Brasil se projeta, porque as pessoas fora sempre olham o Brasil e veem, quer dizer, nas grandes questões que o mundo enfrenta, e o mundo a partir de agora enfrentará grandes questões globais, que já enfrenta. Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, mudança climática. Não há uma discussão séria, uma discussão boa, se o Brasil não estiver sentado e participando seriamente. Por quê? Porque mudança. O Brasil é o dono da maior reserva florestal do mundo. É um país que tem... É necessária a presença do Brasil? Não, o Brasil é necessário em mudança climática, contribui muito potencialmente em segurança alimentar. O Brasil é uma das nações que mais produz comida no mundo. Há projeções de que caberá ao Brasil suprir entre 30% e 40% das necessidades adicionais de alimentos no mundo para atender essa população que vem aí. A população do mundo hoje é de 7 bilhões, deve chegar em 2050 a 9 bilhões. A presença do Brasil aí como um supridor, fornecedor de alimentos é central. Então o Brasil, claro que tem um lugar à mesa. Em segurança energética, a diversidade de fontes energéticas que o Brasil tem é impressionante, o que torna ainda mais surpreendente o fato de o Brasil hoje estar com crise energética. Porque o Brasil é o país que tem condição de resolver isso, se fizer, se administrar crise de água e crise energética. Isso. Curiosamente, as duas grandes potencialidades brasileiras. Isso. E por quê? Porque faltou administração, faltou política para isso, e não é de um partido. Eu acho que aí os políticos brasileiros poderiam todos dar-se as mãos e assumir a responsabilidade, porque é uma responsabilidade coletiva. Agora, qual é o papel exatamente da sociedade nesse processo? De sociedade organizada, ou seja, de entidades empresariais, de entidades de trabalhadores, na hora de discutir o país e de propor mudança? Não esperar apenas que Brasília decida tudo e você impor uma mudança? Olha, essa passividade a que você refere da sociedade chamada organizada, das associações empresariais, isso reflete o fato de que, enfim, esses canais, de alguma forma, respondem às necessidades dessas associações. E que elas reclamam, que elas querem mudar, mas será que elas querem mudar? Porque elas têm seus canais de comunicação. A pergunta é, será que elas querem mudar? Será que Chegamos elas querem ponto. mudar? Eu não sei. Eu acho melhor que elas considerem seriamente essa pergunta, porque a forma como nós temos nos governado, agora mesmo, nesses últimos 30 anos, em democracia, que foi conquistada no Brasil, eu acho que chegou a um ponto de exaustão. Quer dizer, o Brasil ou muda ou vai continuar nesta mediocridade de crescimento baixo, não respondendo ao que precisa responder, que é a demanda das pessoas por mais educação, por mais saúde, por mais transporte de qualidade, por enfim, no fundo, por mais oportunidades para si, para os seus filhos, para as futuras gerações. E isso, enfim, os líderes das associações empresariais e das demais associações e dos partidos políticos, é melhor que eles olhem isso de forma séria, porque a pressão da sociedade, das pessoas, eu acho que não diminuirá no Brasil. Eu não creio que exista ameaça à democracia no Brasil, portanto a pressão continuará. Eu acho que as pessoas... Até porque é um apreço pela democracia. Ninguém sério, ou a maioria, sugeriu qualquer outra coisa que não a democracia. A democracia no Brasil, depois de todos esses anos, tornou-se uma finalidade em si mesma, que é muito bom. Agora, há que fazer com que ela produza os resultados necessários para a população, que ainda é uma população bastante pobre, apesar dos progressos. É um país muito injusto, ainda muito desigual, apesar dos progressos. E eu acho que, enfim, todos ali, os diferentes grupos de representação da sociedade, têm que engajar seriamente numa discussão para começar a fazer mudanças. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil tem que se arejar. O Brasil tem que se abrir mais para o mundo,
O Brasil não vai se resolver sem se abrir mais para o mundo, porque é só se abrindo para o mundo, sendo que o Brasil vai se tornar mais competitivo. Somos fechados demais? Somos uma das economias mais fechadas do planeta, Mas no a mundo gente não se capitalista. imagina assim, se eu disser hoje no Brasil que somos fechados, alguém vai dizer, não, Não, somos tem abertos. mais voos para os Estados Unidos, mais voos Sim. para a Europa, né? As Mas pessoas não é nesse fechado. sentido. Tem uma camada da população Aham. que tem acesso à economia competitiva do mundo porque vem aqui para os Estados Unidos e vai à Europa e vai para os outros lugares e compra as coisas. Agora, a economia brasileira, o grau de interação da economia brasileira com o mundo ainda é baixo. Por isso, em parte, que a economia brasileira perde competitividade. Na medida que ela não está exposta à competição, ela vai se acomodando, vai perdendo competitividade e os índices todos mostram isso. Há que reverter e eu tenho a impressão que isso é o corolário desta política econômica, de reorientação de política econômica que está sendo agora introduzida no Brasil, terá que levar a isso. Enfim, uma maior participação do setor privado, de um setor privado que seja menos dependente do dinheiro público, até porque o setor público está cada vez mais limitado nos seus recursos, e de um país mais conectado com o mundo. Eu creio que eu vou ao Brasil com muita frequência, eu acho que é isso que as pessoas no Brasil querem. Que se nós tivermos a capacidade de mobilizar, você mobiliza isso com educação, com sistemas de produção, de distribuição, mais contemporâneos do mundo e com, obviamente, o que é essencial e nós estamos vendo agora na investigação desses escândalos recentes, o primado da lei, que é a base da democracia. Agora, por que o Brasil sempre tem que dar uma passada em Brasília? Por que as coisas não acontecem como, Olha, por exemplo, não se vê, nem tudo passa por Washington nos Estados Unidos. Claro, política externa passa por Washington, óbvio. Questão de defesa nacional passa por Washington. Mas não se passa, o empreendedorismo não tem que passar por Washington toda hora. Por que no Brasil não é assim? Aí se você faz essa comparação, aí o desenvolvimento histórico dos dois países é completamente diferente, tá? Quer dizer... E onde podemos melhorar nisso rapidamente? Dá para diminuir a dependência de Brasília? Tem que diminuir, até porque Brasília está ficando, enfim, cada vez mais limitado nos seus recursos. O Brasil tem que de certa forma, de se privatizar, quer dizer, de confiar mais na iniciativa dos empresários, das pessoas, das pequenas e médias empresas, aliás, que no Brasil, como aqui, são as que geram mais emprego. Agora, o que o Brasil tem feito, e isso é uma tradição brasileira, isso vem lá de trás, o Brasil muitas vezes privatiza o bem público, isso não pode acontecer. É o que aconteceu agora nesse horroroso escândalo da Petrobras, que é um patrimônio nacional, que é um bem público e que está sendo usado para fins particulares, seja de pessoas, seja de partidos políticos. Isso sim, e eu acho que este episódio coloca o Brasil diante, enfim, do problema. Será que o Brasil vai aprender, as pessoas, a sociedade brasileira vai aprender as lições desse petrolão e vai tirar as conclusões certas disso? Eu creio que sim, eu acho que o Brasil costuma fazer isso. O Brasil, nós, por exemplo, qual é hoje a empresa da qual os brasileiros se orgulham no mundo? Eu tenho a impressão que é a Embraer. Era uma empresa estatal. Hoje é uma empresa que está no mundo inteiro, é a terceira maior empresa de produção de aviões no mundo. Aqui de Washington, se você sair num voo de 2 horas de duração, 40%, 50% das vezes você vai estar voando numa aeronave fabricada em São José dos Campos. Quer dizer, nós temos o exemplo, nós temos os exemplos negativos, nós temos o exemplo da Embraer, nós temos o exemplo da Natura, nós temos o exemplo da Marco Polo, de várias empresas brasileiras. Hoje há o quê? Umas 30, 40 multinacionais brasileiras no mundo estão se abrindo. A Gerdau, por exemplo, fabrica aço, produz aço em 19 estados dos Estados Unidos. Enfim, a capacidade do Brasil, colocado num ambiente em que você pode produzir, em que você não tem que, enfim, pagar, onde a carga tributária é mais razoável, ou é mais, a cobrança de impostos é mais eficiente e, enfim, é algo que não inibe os negócios.
os empresários brasileiros se dão muito bem. Outra coisa, por exemplo, se você for a Cambridge, em Massachusetts, em vários centros de inovação no mundo, a quantidade de cientistas brasileiros que se tornam empreendedores está crescendo. Por quê? Porque eles são bons, eles são bem formados. Agora, no Brasil, eles não encontram um ambiente para empreender. O que eles fazem? Eles vão empreender onde eles são bem-vindos. O que nos falta é organizar o sistema econômico para que essas pessoas que detêm o conhecimento e que sabem criar conhecimento, desenvolver conhecimento novo, aplique esse conhecimento em produtos, em processos que tenham, enfim, apelo comercial. Foi assim que surgiu o iPhone, é assim que surgiu o PC, é assim que surgiu todas essas coisas que nós usamos hoje, porque é a junção do conhecimento, da tecnologia, com a sua aplicação em coisas que, enfim, sejam comercializáveis. E eu acho que o Brasil tem plena capacidade de fazer isso. Eu acho que o caminho em que vínhamos estava equivocado, demos com os burros na água, é uma crise. Não é uma crise, enfim, terminal, longe disso, quer dizer, é uma crise que o Brasil pode superar. Eu tenho a impressão que essa é a motivação da Presidente da República e das pessoas que a cercam hoje ao reorientar a política econômica. Eu creio que vem também aí uma reorientação da própria política externa. O novo chanceler, o Mauro Vieira, que, enfim, foi aqui embaixador, esteve aqui muitas vezes no Wilson Center, disse no seu discurso de despedida em Washington que nós precisamos ter uma política externa que, sem abandonar os seus princípios tradicionais, de ser uma política externa universalista, né, enfim, o Brasil é um país que quer se relacionar com todo mundo, tem que ser uma política externa com objetivos que produza resultados mensuráveis. E eu acho que isso é também uma indicação de que nós estamos num processo de revisão. Uma dessas revisões é a própria relação com os Estados Unidos, que, a julgar pelas informações, por declarações da presidente Dilma Rousseff e de todos os seus assessores, volta a ser uma prioridade importante. Por quê? Por uma razão muito simples. Os Estados Unidos, primeiro, é o país com o qual os brasileiros querem se relacionar. A quantidade de visitantes brasileiros aos Estados Unidos mostra isso. Segundo, isso é uma decisão da sociedade. Isso é uma decisão da sociedade. E a sociedade decide o tempo todo. Que o Estado vai ter que entender. Entendeu? E a outra coisa é que, enfim, os Estados Unidos é o país que mais compra produto manufaturado brasileiro. Ou seja, produto de maior valor agregado. Eu creio que, enfim, pode haver lá, numa parte da política brasileira, um preconceito ideológico contra os Estados Unidos. Enfim, se quisermos continuar com isso, sigam em frente, vão dar com os burros na água. A China, que é um país governado por uma economia de comando do Partido Comunista, não tem esse preconceito contra os Estados Unidos. Eles negociam com os Estados Unidos. Eles são pragmáticos. Eles são pragmáticos. Falta-nos pragmatismo? Eu acho que falta. Às vezes o pragmatismo que existe no Brasil, às vezes é orientado para o que não deveria ser orientado, que é, enfim, a lei do Gerson, né? É preciso levar vantagem em tudo. Não, é preciso governar o país, e aí não é só o governo, aí você tem toda a razão. Aí são os cidadãos organizados em associações que precisam levar o país a sério, acreditar que o país pode superar os seus problemas. Eu creio que é o que motiva esses jovens promotores que estão hoje fazendo as investigações do Mensalão. Eu acho que é o que motiva uma boa parte do judiciário e uma boa parte dos empresários, que deve estar cansado de ter que pagar propina. Entendeu? Há uma forma mais eficiente, mais inteligente e mais, enfim, louvável de fazer as coisas. Deixa eu entrar por esse ponto aí. Me parece que a motivação do promotor, do Ministério Público, quando denuncia, ou da Polícia Federal, é que ali tem um interesse do Estado coletivo, do país, acima de qualquer coisa. Usa as ferramentas criadas na Constituição para poder investigar. Quando uma instituição vai lá e pede ajuda ao Congresso, ou pressiona o Congresso para negociar alguma coisa de uma forma mais rápida, enfim, para as coisas andarem mais rápido, até porque são muito lentas,
Não há um endeusamento da classe política, sempre com muita cerimônia, pouco pragmatismo nessa hora? Escuta, precisamos fazer uma coisa, isso aqui precisa andar porque há uma série de empresários ou empreendedores ou cidadãos que precisam de emprego, Olha, enfim. veja, este tipo de busca de influência junto aos políticos e esse endeusamento, isso não é só do Brasil, isso acontece aqui, isso acontece em qualquer democracia. Tá? O que você precisa ter um processo político que te permita renovar sempre, tá certo? Nós temos um processo político viciado, um sistema político que gera o quê? 32 partidos políticos, com aparentemente 43 inscritos. Por quê? Porque tem um comércio de tempo em televisão e de outras... E fundo partidário. E de um fundo partidário que gera isso. Isto foi decisão tomada livremente pelos brasileiros eleitos e criaram esse sistema político, que é um monstrengo e que precisa ser mudado, só pode ser mudado no Brasil, pelos brasileiros. Enfim, isto vale, eu creio que para outras coisas. Não se trata de achar que o Brasil é uma coisa, nada funciona. Aqui também há, enfim, formas, grupos de pressão que tentam influenciar o processo político. Os americanos estão altamente desiludidos, aliás, com o seu sistema político hoje, com os seus governantes. Há um impasse enorme no Congresso americano sobre, enfim, como governar o país, porque o país também está numa fase de transição. Os Estados Unidos continuam a ser o país mais rico, mais importante do mundo, mas estão perdendo importância relativa e precisam se recolocar num mundo, enfim, onde hoje as tecnologias igualam muito a competição, né? Eu acho que não há que, enfim, jogar a toalha e dizer que no Brasil sempre foi assim, sempre será assim. Nós temos uma tradição no Brasil em que é da nossa história. O Estado, no Brasil, construiu a nação. Nos Estados Unidos é o oposto. A nação construiu o Estado. Agora, isso não quer dizer que o Brasil esteja condenado a ser sempre esse país com essa mentalidade estatista que tem, né? Esse capitalismo de Estado que, enfim, ao longo da história do Brasil, no século XX, é muito isso, né? E há que, enfim, avançar, há que superar os problemas. Eu acho que nós temos a capacidade de fazer isso. Agora, precisa querer fazer. E eu acho que o que vai fazer o Brasil se convencer de que é preciso mudar são as crises que estão aí. A crise, e uma que eu acho, enfim, impressionante, é essa crise do abastecimento de água potável e de energia. O Brasil é o país que tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, é um dos países que tem as maiores reservas e as mais diversificadas fontes de energia do mundo. E se está enfrentando essa situação, não é porque o tempo não ajudou e você precisa acreditar que Deus é brasileiro. É porque administrou mal. O Brasil perdeu nessas últimas décadas capacidade de gerenciar as coisas e precisa recuperar isso. Tem gente, tem as escolas que formam essas pessoas. O que é preciso é trabalhar e enfrentar com coragem essa realidade. Eu acho que a crise, eu sempre digo às pessoas aqui, a crise colocou o Brasil, esta crise, esta exaustão econômica, essa divisão política interna, colocou o país numa espécie de purgatório, entendeu? Eu acho que se nós usarmos bem o purgatório, nós sairemos bem dele e o país voltará a ter, enfim, uma perspectiva muito positiva. O Brasil foi, durante muitos períodos no último século, o país de maior crescimento no mundo. O Brasil pode ser esse país. Eu acho que a população brasileira quer que isto aconteça. Apesar dos pesares, com todos os problemas, eu acho que o nível médio de educação está melhorando, muito devagar, mais devagar do que deveria, mas está. O primado da lei está, enfim, sendo afirmado no Brasil mais do que antes. A expectativa das pessoas hoje, me parece, é que que as coisas não acabem mais em pizza.
Até o mensalão, todo mundo dizia no Brasil, os jornais, que isto vai acabar em pizza. Começou o Petrolão, não vi ninguém ainda dizer que o Petrolão vai acabar em pizza. Porque viu-se um exemplo. Viu-se um exemplo. E é assim que se constroem essas sociedades, essas democracias. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta. Falta comprometimento ou eficiência para o caso brasileiro? Ou as duas coisas? Eu acho que faltam as duas coisas, entende? Falta uma sociedade mais arejada. Comprometimento é desejo de fazer e eficiência é fazer melhor ou estudar para fazer melhor. Eu acho que... Tanto no poder público quanto no setor privado? Falta dos dois e falta sobretudo uma coisa, e aí é um problema, e não é um problema só do Brasil não, tá? Falta liderança. Sim. O Brasil precisa voltar a formar líderes de melhor qualidade. O Brasil formou muitos líderes de boa qualidade e eu acho que hoje vive, aliás, não é só o Brasil não, vários países vivem esse problema hoje e precisa investir nisso, investir nas pessoas que estão aí emergindo. E o Brasil tem quadros, o Brasil tem gente que, enfim, tem capacidade de fazer, imaginar políticas, executar políticas que melhorem, enfim, a vida das pessoas. Repito, o Brasil decidiu ser uma democracia, que distribui renda, esta é a base da Constituição de 88, ou seja, ser mais justo, porque tem um problema de injustiça social histórico muito grande, e o Brasil está caminhando. Quer dizer, se você olhar o Brasil como uma fotografia hoje, você pode até ficar desiludido. Agora, se você olhar o Brasil como vídeo, e for ver onde estávamos, onde estamos, e potencialmente para onde estamos indo, numa perspectiva mais positiva, eu acho que você encontrará motivos para querer se engajar mais, participar mais e exigir as mudanças. Eu acho que isso no Brasil, isso é uma possibilidade real e eu não tenho, enfim, não sou do time que vê o copo metade vazio. Eu acho que o copo está metade cheio. Enchendo. O Brasil é um país que tem condições únicas no mundo, por ser um país de dimensões continentais, com riquezas naturais imensas, um país hoje, inclusive, com população que está se estabilizando. Quer dizer, o Brasil tem aí 20, 25 anos pela frente, em que se melhorar a qualidade da sua população, se faz com educação, se melhorar a qualidade da sua infraestrutura e se, enfim, rever o seu sistema de governo e se tornar mais eficiente, é o país que poderá, enfim, ser o país que eu acho que as pessoas no resto do mundo acham que o Brasil pode ser. Talvez hoje no Brasil a gente tenha perdido um pouco essa confiança, mas você conversa com as pessoas de outros países, eu faço muito, e as pessoas olham o Brasil, veem, enfim, as pessoas que se informam minimamente sobre o Brasil olham com admiração, com esperança. E outra coisa, o Brasil é um país, se tem uma presença bem pensada no mundo, sem arrogâncias, sem protagonismos excessivos, mas enfim, um país que pensa a sua inserção no mundo a partir da realização dos seus interesses reais, é um país que tem muito a contribuir. Eu diria mesmo que o Brasil, ao se melhorar, melhora o mundo. Paulo, muito obrigado.